Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Acidentes em BRs no Maranhão resultam em 4 mortes neste fim de semana, entre elas de 2 franceses. Defensoria Pública do Maranhão oferece serviços gratuitos à população nesta segunda-feira. Universidades federais são afetadas por restrições do governo federal. Concursos e oportunidades. Esporte, Bode Gregório conquista 16º título maranhense. Sampaio Basquete supera o Sodier Mesquita fora de casa. E Tubarão e Cavalo tem confrontos pela Série D na próxima quarta-feira. E no Rádio Opinião, cuidados com a voz, com a chefe da Divisão de Qualidade de Vida da UFMA, Joseilma Garrido. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Dando um bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Hoje, dia 19 de maio de 2025, Mayra, dia do acadêmico de direito. Dia de combate à cefaleia. Dia mundial da doença inflamatória do intestino. Dia mundial do físico. Dia do orgulho agênero, que é a pessoa que não se identifica com nenhum dos gêneros binários tradicionais, homem ou mulher. Dia do defensor público. Dia nacional de doação de leite materno. Dia mundial do médico de família. E aniversário da cidade maranhense de Alto do Parnaíba, a 875 quilômetros de São Luís. Parabéns. Manchetes do dia. 7h18 agora. Vamos começando com as manchetes dos principais impressos locais. Aqui você confere em www.universidadefm.ufma.br e também no nosso YouTube, Universidade FM 106. Começando, portanto, com os destaques e a manchete de O Imparcial nesta segunda-feira. Ações de grupo fizeram de tudo para atrapalhar, diz Neto. Isso aqui é uma entrevista concedida, ao Imparcial, no programa Palpite, na Rádio Imparcial. O deputado estadual, líder do governo na Assembleia Legislativa do Maranhão, Neto Evangelista, do União Brasil, abordou temas centrais para o cenário político de 2026, descartou disputar vaga à Câmara Federal e lançou críticas às articulações que, segundo ele, têm como objetivo enfraquecer o governo de Carlos Brandão, do PSB. Fizeram de tudo para atrapalhar, afirmou o parlamentar, referindo-se à antecipação do debate sobre a sucessão estadual. Esse aqui é o principal gargalo político atualmente em nosso estado, que trata justamente de uma desunião, em aliados de outrora e que as movimentações, apontam justamente para um desacerto, pelo menos por enquanto, Pelo menos por enquanto, embora tentem negar. 7h20 agora ainda como destaque aqui em O Imparcial. Onça-pintada está em perigo no Maranhão. Outras 183 espécies também figuram no documentário, evidenciando o cenário preocupante para a fauna local, acendendo um alerta para o poder público e a sociedade. E ainda o governo inicia obras de revitalização da MA 280 e Fonte do Bispo, marco histórico de abandono e desolação. Que coisa triste, Fonte do Bispo aí, que foi toda requalificada, ampliada, tem vários atrativos, mas parece que a coisa não está muito boa lá em termos de conservação. É preciso uma atenção, isso aí diz respeito
a atuação direta da Prefeitura de São Luís. Né? 7h21, esses são os destaques aqui de O Imparcial. Vamos agora ao Jornal Pequeno, Mayra. Jornal Pequeno traz em sua manchete: vacinação contra influenza e Covid-19 avança em shoppings e escolas da rede de ensino estadual. A vacinação contra a influenza e Covid-19 chegou ao Tropical Shopping em São Luís e avança nas escolas da rede estadual. A Assembleia homenageia mulheres de destaque com honrarias do Legislativo Maranhense. Mulheres inspiradoras com trajetórias marcantes e trabalhos que ressoam na sociedade nas mais diversas áreas foram homenageadas em uma sessão solene realizada na sexta-feira, dia 16, no plenário Najib Aikel da Assembleia Legislativa e do Maranhão. Em um plenário lotado, a cerimônia reuniu familiares, amigos e admiradores destas mulheres que são exemplos de protagonismo feminino. China, União Europeia e Argentina suspendem compras de carne de frango no Brasil. INSS balanço aponta 1.345.000 pedidos de reembolso. Governo inicia a reforma da delegacia de Alcântara e entrega viatura nova para reforçar policiamento. Início da reforma da delegacia e entrega da nova viatura para a PM em Alcântara contou com a presença do secretário Maurício Martins e do delegado-geral Manuel Almeida Neto. É isso, Mayra? Encerra aqui todas as informações que estão na capa do Jornal Pequeno. É isso aí. Muito obrigado, Mayra Nogueira. 7h22. Esses são os destaques. Daqui a pouquinho tem informações dos portais. 7h22. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Vamos com informações do trânsito agora, começando com o Borges Júnior. Antes, se você quiser participar, é só mandar mensagem, tá? 992-17-2647 é o nosso WhatsApp, 992-17-2647. As informações, as primeiras informações, Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia a todos, bom dia a você que começa a semana com a gente, sintonizando a Universidade FM, acompanhando o Jornal Rádio Universidade, informações do trânsito, informações referentes à Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro Coafuma, neste momento fluxo maior para quem está se deslocando sentido elevado do Trabalhador, seguindo aí sentido centro, repetindo o que acontece nos principais corredores da capital neste horário, quando o fluxo ele é maior para quem se desloca sentido centro. Nesse mesmo trecho, mas no sentido inverso, há registro de número considerável de veículos, mas fluindo sem problemas. Ainda informações sobre a Avenida São Luís, Rei de França, por lá até ainda há pouco chovia fino na altura do bairro Turu, mas o trânsito seguia fluindo nos dois sentidos, isso apesar também da quantidade significativa de veículos, situação aí referente aos dois sentidos da via desse trecho aí da Avenida São Luís, Rei de França, altura do bairro Turu. Por hora então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Muito obrigado, Borges. Aqui pelo Waze, você confere também, né? Para quem está aqui no YouTube, a gente observa, é isso aí, Avenida dos Franceses bastante demandada, também a Avenida Jerônimo de Albuquerque, maior parte dela, né? Maior parte dela chegando aqui até o antigo retorno da Porquilha, aquela região ali, na MA 202, né, Jardim Alvorada, enfim, MA 202, no sentido Maiobão, né, Maioba, trecho ali, tem um trecho complicadinho nesse momento, e parte da MA 201, né, que vai para aqui, para São José de Ribamar, também trecho complicado. Na BR, por enquanto é o que a gente vê, observa por aqui, o trânsito segue tranquilo, e para finalizar, a Avenida dos, aliás, eu já falei da Avenida dos Franceses, a Casimiro Júnior, né, melhor dizendo, aqui no Anil, segue complicada neste momento. 7h25. Notícias da cidade. Trazendo Borges agora para falar, iniciar o noticiário, né, Borges? Com acidentes, infelizmente, 4 mortes durante o fim de semana, entre elas, morte de 2 franceses.
Exatamente, Adalberto. Balanço do final de semana nas rodovias federais que passam pelo Maranhão, balanço de sexta a domingo, de 16 a 18 de maio. Nesse intervalo foram registrados 9 acidentes, desse total foram 6 feridos, com registro de 4 acidentes graves e 4 mortes. No sábado, dia 17, houve um acidente em Humberto de Campos, situação acontecida por volta das 8 da manhã, na altura do quilômetro 102, da BR-402. Neste caso, houve um capotamento, acidente que resultou em 3 óbitos, morreram 2 franceses e um maranhense. No caso dos franceses, se tratava de um casal, a Nathalie Catarine Fleuret, de 55 anos, e o esposo Dominique Francis Gerard, de 65 anos. Ambos, eles estavam no Brasil para o casamento do filho, estavam no Rio de Janeiro e vieram aqui ao Maranhão para conhecer os lençóis maranhenses, já em relação à terceira morte registrada também envolvendo esse acidente, por conta aí dessa situação. Ele foi identificado como Elivelton Medeiros Santos. Elivelton Medeiros Santos era conhecido como Pão e era o operador de turismo e conduzia a caminhonete, essa caminhonete que acabou levando à morte os 2 franceses. O veículo era de propriedade dele. O Elivelton ele prestava serviço a uma empresa de turismo no local, e aí a Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente ele aconteceu após uma das rodas dessa caminhonete ela se soltar com o veículo ainda em movimento. O condutor então perdeu o controle desse veículo, o automóvel saiu da pista, capotou e acabou caindo em uma área alagada, isso às margens da rodovia. O carro, então, ele ficou parcialmente submerso. Motoristas que passavam ali pela região, pela localidade, ainda tentaram ajudar as vítimas, mas acabaram não conseguindo, então, vieram a morte essas 3 pessoas, as 3 vítimas, envolvendo essa situação aí de acidente com esse veículo, essa caminhonete. O outro registro, outro acidente que resultou aí na 4ª morte desse fim de semana, foi registrado em Estreito, no sudoeste do Maranhão, situação acontecida por volta das 9h30 da manhã, no quilômetro 133 da BR-010, registro também acontecido no sábado, dia 17, neste caso foi uma colisão frontal, registro envolvendo um automóvel e uma motocicleta. Após o impacto, uma pessoa acabou morrendo, o condutor da motocicleta morreu, ele tinha 47 anos, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, não divulgou detalhes desse acidente. Então, Adalberto Mayra, são essas as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal sobre o balanço do fim de semana, registros nas BRs que passam pelo Maranhão, registros desse fim de semana. Adalberto Mayra. Borges, algum desses acidentes aí foi em Balsas? Checa essa informação, foi em Balsas? Não, né? Um jovem morreu e 7 pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por uma caminhonete em alta velocidade. Isso aí aconteceu na tarde de ontem, domingo, né? Em Balsas, sul do Maranhão, acidente que aconteceu na Avenida Francisco Lima, no bairro São Luís, né? Um grupo que caminhava pela via, não é isso, Mayra? Esse grupo aí que caminhava pela calçada, de costas, no sentido da via, foi surpreendido pelo veículo em alta velocidade. Imagens de câmeras de segurança registraram esse momento do acidente. Vítima foi identificada como Maria Eduarda Silva, de 18 anos, mãe de uma das crianças atingidas. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no Hospital Municipal de Balsas, né? Que coisa triste também, né? Muitos acidentes. A informação complementar aqui do G1 Maranhão. 7h30, mudando de assunto, Mayra. Vamos falar agora, Borges, sobre a Defensoria Pública do Maranhão, que está oferecendo serviços gratuitos à população hoje, segunda-feira. Mayra, a iniciativa, ela faz parte aí, marca a abertura do Maradefs, que é uma ação com mutirão de serviços gratuitos voltados aí, direcionados à população. Ela é uma celebração ao Dia Nacional da Defensoria Pública, comemoração nesta segunda-feira, dia 19 de maio. Essa ação ela vai acontecer na Praça das Mercês, aqui no Centro Histórico de São Luís, e durante essa iniciativa, a Defensoria Pública do Maranhão vai ofertar
prestar serviços como orientações sobre o processo de divórcio e reconhecimento de paternidade, também pensão alimentícia e registros públicos e ainda emissão de carteira de identidade, cadastro na tarifa social de energia, orientações sobre o cadastro único e benefícios previdenciários. O intuito dessa ação, dessa iniciativa, é ampliar o acesso a eixos como justiça, transformação social e também educação em direitos. A programação, ela começa no dia de hoje e segue até o dia 24 de maio, vão ser ações, campanhas e feiras realizadas aqui na capital, aqui em São Luís, mas vai se estender também às cidades do interior do estado e uma iniciativa que conta com uma série de parceiros, e aqui um desses parceiros, a Universidade Federal do Maranhão, parceira da Defensoria Pública do Maranhão, que se alia aí à Defensoria, a UFMA, por meio da Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia aqui da instituição, aqui da Universidade Federal do Maranhão. Adalberto, Mayra. É isso aí. Borges, agora falando sobre as universidades federais, elas estão com restrições, né? Estão sendo afetadas aí por restrições do governo federal. Isso aí diz respeito a financiamento, né? Exatamente, informações ligadas aí ao último dia 30 de abril, quando o governo federal publicou um decreto número 2.448, decreto do dia 30 de abril de 2025 deste ano, ele que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo Federal para o exercício deste ano, o exercício de 2025. A medida, então, ela define limites de empenho e as regras para a celebração de recursos ao longo do ano, ao longo de 2025, o que afeta diretamente as universidades federais do país. Decreto, então, ele estabelece os recursos discricionários como os destinados ao custeio das atividades administrativas e projetos institucionais, vão ser liberados de forma escalonada. Aqui tem um cronograma, esse cronograma, durante este mês de maio, a liberação inicial de cerca de 30% a 40% dos recursos, até novembro de 2025, ampliação para aproximadamente 90% a 95%, e até dezembro também deste ano, também de 2025, liberação final dos valores restantes. Os principais pontos desse decreto dizem respeito a limites de empenho, cronograma de reembolso e também gestão fiscal e transparência. Essa situação aí que é colocado como situação que pode levar as universidades federais a dificuldades para manter suas atividades finalísticas, atividades referentes a ensino, pesquisa e extensão. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portal padrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Situação séria, né? Não é a primeira vez que acontece. Vamos, inclusive, trazer entrevista aqui no Rádio Opinião para falar especificamente, né, sobre esses detalhes com a representante da gestão aqui da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Borges, muito obrigado pelas informações, são 7h34 agora. Mayra Nogueira, a gente confere no segundo bloco, tem dicas de concursos e oportunidades nesta segunda-feira. Tem esporte, Bode Gregório conquista 16º título maranhense. E o Sampaio Basquete superou o Sodier de Mesquita, Tubarão, fora de casa. E o Tubarão e o Cavalo têm confrontos pela Série D na próxima quarta. É isso aí, no Rádio Opinião a gente tem uma entrevista sobre cuidados com a voz, a gente vai conversar com a chefe da Divisão de Qualidade de Vida da Universidade Federal do Maranhão, a Joseilma Garrido, vai falar sobre os cuidados com a nossa voz, né? Nós comunicadores também, acima de tudo, não é isso, Mayra Nogueira? Exatamente. Precisamos mais você também, claro, né? Nossa comunicação depende disso. 7h35, não sai daí, a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem.
em direito, estética, psicologia, enfermagem, pedagogia, administração, recursos humanos, análise de sistemas, redes de computadores, gestão hospitalar, serviço social e gestão pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Eu não quero acreditar que você ainda não se cadastrou na promoção Energia em Dia. Já são mais de 10 mil ganhadores e o próximo pode ser você. Aí eu fiquei feliz, né? Emocionada de meu Deus. Aí saí gritando lá pro meu marido, ganhei 500 reais. O grande prêmio de 25 mil reais ainda está te esperando. Não perca essa chance. Atualize seus dados, pague no Pix ou no débito automático e participe. Tá esperando o quê? Se cadastra agora. energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas 38 minutos agora, Maria Nogueira, trazendo aqui os destaques, principais portais da capital maranhense na manhã desta segunda-feira, dia 19 de maio, tá? Por aqui tem o Imparcial, para começar, tá aqui, grave, jovem de 24 anos é esfaqueado, a agressão ocorreu após acidente na cidade operária. A agressão foi após acidente de trânsito envolvendo um ônibus e um carro modelo HB20, briga no trânsito, isso aqui é uma coisa terrível também, né? Tanto de gente que já morreu por conta desse tipo de desavença no trânsito. O trânsito é uma coisa perigosa, viu? Então, as pessoas têm que ter paciência, tá? E a gente nunca sabe o que pode acontecer, a gente nunca sabe o que tem do outro lado. Então, se você estiver no trânsito, estiver nervoso, procure se acalmar e, enfim, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Por mais que vocês tenham razão ou alguma coisa nesse sentido, é bom ter um pouco de limite, né? 7 horas 39 minutos, lá já no G1 Maranhão, jovem morre, 7 ficam feridos após caminhonete em alta velocidade atropelar grupo em Balsas. É isso aí. Coisa triste, né? Acidente. 7 horas 40 minutos agora. Para finalizar, tem aqui Jornal Pequeno. Trabalho no comércio aos domingos e feriados terá novas regras a partir de julho. A mudança altera a forma como as empresas do setor poderão organizar o expediente nesses dias. E mulher assassinada a tiros dentro de casa em Viana. Vítima estava com um filho de 3 meses quando foi atacada pelo criminoso. 7 horas 40 minutos agora. Mudando de assunto, Maria Nogueira, quem vem agora é Maiara Cordeiro. Ela traz informações sobre uma empresa maranhense que está substituindo agrotóxicos
por biofungicidas. Maiara. A empresa orgânica Agro, com sede em Balsas, a 810 quilômetros de São Luís, está desenvolvendo equipamento automatizado que promete mudar a produção de biofungicidas para o controle de doenças causadas por fungos em plantas. O potencial indica ampliação da produtividade e fortalecimento de práticas agrícolas sustentáveis. A tecnologia tem como diferencial o uso de tanque pressurizado elétrico com sistema de cozimento a vapor e agitação mecânica automatizada, que substitui métodos manuais e improvisados. Além disso, o equipamento contribui para a sustentabilidade ambiental, eliminando o uso de lenha no processo e reduzindo os custos operacionais dos produtores, que passam a ter acesso a uma alternativa mais econômica e sustentável aos agrotóxicos convencionais. O projeto é estruturado em 4 etapas. São elas: pesquisa e desenvolvimento do protótipo, construção do equipamento, testes em ambiente real e estratégias de comercialização. Ao final, espera-se alcançar uma produção em larga escala da ração para fungos biológicos, popularizar os pesticidas orgânicos e abrir novos mercados para a biotecnologia maranhense. Com redação de Liz Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 17 minutos para as 8, São Luís amanheceu com sol e algumas nuvens. Pode chover pela manhã e à tarde com queda de raios. A umidade está 94%. A temperatura 25 graus. A média, a mínima 25 e a máxima 31 graus. Informações do Clima-Tempo. Vamos agora à tábua de maré, nesta segunda-feira, dia 19 de maio. Pré-mar, a primeira vai acontecer, melhor dizendo, né, às 11h16 da manhã, com 5 metros. A segunda será às 23 horas e 45 minutos, com 5,1 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 5h08 da manhã, com 1,4 metro. A segunda será às 5h51 da tarde, com 1,2 metro. Notícias do Brasil. 7 horas e 43 minutos, Mayra Nogueira. A gente começa aqui os destaques dos principais impressos do país. Com Folha de São Paulo, você confere com a gente no YouTube e também no site da 106. 31 parlamentares agiram para afrouxar controles sobre descontos do INSS. Operações estão no centro de escândalo. Sob o governo Lula, ao menos 31 deputados ou senadores de 11 partidos defenderam a flexibilização do controle de descontos em benefícios do INSS, no centro de escândalo sob o governo Lula do PT. Representantes do PT, do partido, foram os que mais fizeram sugestões, também apresentadas por parlamentares do PL e do Centrão. É isso aí. Agora, destaque do Estado de São Paulo, Mayra. O Estado de São Paulo, Nordeste, deve superar o Sul e ser o segundo polo em consumo no Brasil. Turismo e programas como Bolsa Família explicam alta. 8,15 trilhões devem movimentar as famílias brasileiras em 2025, é uma alta de 3,01% na comparação em 2024. Papa vive seu dia de posse e de política no Vaticano. Leão XIV celebrou a missa que inaugura seu pontificado, andou de Papa Móvel e teve encontro com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, e o vice-brasileiro Geraldo Alckmin também entregou ao Papa um convite para que ele participe da Copa 30 no Pará em novembro. E mais, exportação de frango para a China, União Europeia e mais 7 destinos está suspensa. Vamos agora aos destaques de O Globo, para finalizar. Na manchete, nesta segunda-feira, temos: sob pressão, dívida dos brasileiros volta a subir e já corrói 27% da renda. Parte do orçamento comprometida com parcelas de financiamentos chega ao maior patamar desde julho de 2023. 7 horas e 45 minutos agora.
Concursos e oportunidades. Faltando 14 minutos para as 8. Confira agora as dicas de concursos e oportunidades. E a semana começa com ótimas dicas. Iniciando com o programa de estágio 2025 da VLI, Companhia de Soluções Logísticas, que oferece 100 vagas para estudantes de todos os cursos de ensino superior e técnico. As inscrições foram prorrogadas até esta quinta-feira, dia 22, por meio do site vlilogistica.com.br/estágio 2025. Não perca! Continuando com a Universidade Estadual do Maranhão, que abriu inscrições para 4 seletivos com 18 vagas para o cargo de professor nos municípios de Balsas, Colinas e São Bento. Inscrições no site concursoseletivos.ema.br até esta quarta-feira, dia 21. Taxa de R$ 100. Inscreva-se! Finalizando com o concurso nacional da Polícia Federal. São 6 vagas no Maranhão para os cargos de assistente social, médico clínico, médico psiquiatra e agente administrativo. As inscrições encerram-se nesta quarta-feira, dia 21, no site sebrasp.org.br/concursos. Taxa de R$ 90 a R$ 110. Participe! Com redação de Elis Rodrigues, Mayara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Sete horas e 47 minutos, agora começando o noticiário esportivo. Mayra Nogueira, a gente fala sobre o Bode Gregório, que conquistou o 16º título maranhense. O Maranhão Atlético Clube venceu a Imperatriz, o Cavalo de Aço, por 2-0 na grande final, disputada no último sábado, com gols de Rian e Miqueias. Embalado pelo apoio da torcida, fez valer o mando de campo no Castelão e garantiu vagas na Copa do Brasil e também na Copa do Nordeste, isso no ano que vem, em 2026. O Cavalo de Aço chegou com muita disposição na partida, mas falhou nas finalizações. Sofreu baixa com a expulsão do zagueiro Felipe Almeida no fim do primeiro tempo, logo após o primeiro gol maquiano. Na segunda etapa, lutou pelo empate, mas descuidou da defesa e ficou com o vice-campeonato. É isso aí, Mayra Nogueira. Estiveram presentes aí no estádio, né, o governador Carlos Brandão, também o ministro do Esporte, André Fufuca, o prefeito de Imperatriz, Rildo Amaral, e além de outras autoridades que prestigiaram essa partida. MAC, campeão do estadual, recebeu premiação no valor de R$ 100 mil, fruto de uma parceria entre a FMF, Federação Maranhense de Futebol, e o governo do estado, por meio da SEDEL, Secretaria de Estado do Esporte e Lazer. Já o Cavalo ganhou 50 mil pelo segundo lugar. É isso aí, parabéns, Bode Gregório. Vamos falar agora sobre o Sampaio Basquete, Mayra Nogueira, que também teve desempenho bom, ótimo. O Sampaio Basquete superou o Sodier Mesquita, isso fora de casa, muito importante, tá? Tubarão venceu sábado, a 4ª partida do retorno, diante da equipe fluminense, por 86-50, isso na Arena Sodier, lá no Rio de Janeiro, tá? Somou 26 pontos, continua na liderança da Liga, com 12 vitórias e 2 derrotas, né, em 14 jogos disputados. O tricolor buscava se reabilitar da derrota diante do Cerrado na última quinta-feira. Conquistou vantagem sobre o adversário desde a primeira parcial e administrou bem a vantagem, atropelando o Sodier no período final. É isso aí, Mayra Nogueira. O tricolor buscava se reabilitar, né? Aliás, Gabi Guimarães, né, foi eleita a melhor jogadora em quadra com 17 pontos, pontos marcados e 13 rebotes. Tainá fez 14 pontos e Maria Delgado 13. Pelo Sodier Mesquita, Maria Caicedo
fez 14 pontos. O Sampaio já está de volta à ilha e vai disputar a 5ª partida do retorno diante do Campinas na próxima quinta-feira, dia 22, no ginásio Costa Rodrigues. É isso aí, parabéns, vamos torcer também para continuar esse desempenho das meninas da LBF. Falando agora para finalizar, Mayra, Tubarão e Cavalo tem confrontos pela Série D, isso na próxima quarta. Sampaio Corrêa está focado agora no Clássico Samará e cumpre a agenda de treinos. Já anunciou 11 contratações e deve divulgar uma lista de desligamentos nos próximos dias. No último sábado, confirmou a permanência de Sérgio Frota como presidente do clube até 2029, após eleição por aclamação, é bom lembrar, né? Já o Imperatriz tem compromisso fora de casa e mudou o comando técnico após a derrota para o MAC na final do Campeonato Maranhense. Jaime Carvalho deixou o cargo e reassumiu a função de auxiliar da comissão técnica fixa do clube. Paulinho Kobayashi retomou o posto após 5 anos. Sampaio segue em 7º lugar no grupo B da competição nacional com 4 pontos, enquanto o adversário, o MAC, está em 5º com 5. Clássico Samará acontece quarta-feira, dia 21 agora, tá? Pela 5ª rodada, às 7h no Castelão. O Imperatriz ocupa a vice-liderança do grupo com 7 pontos e também volta a campo pela 5ª rodada na quarta-feira, diante do Tocantinópolis, em 4ª posição com 6 pontos. A partida acontece às 4h no estádio Ribeirão, no interior de Tocantins. É isso aí, muitas emoções. A redação aqui é de Joelma Valdez, você confere mais esporte ao meio-dia, de segunda a sexta, aqui no Apito Inicial e aos sábados, às 11h. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Para manter a voz saudável e prevenir problemas nas cordas vocais, é importante adotar uma série de cuidados diários, prevenindo rouquidão, fadiga vocal e lesões nas pregas vocais, além de garantir uma voz mais forte e resistente ao longo do tempo. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe mais uma vez aqui no Rádio Opinião, para falar sobre cuidados com a voz, a fonoaudióloga da Divisão de Qualidade de Vida da Universidade Federal do Maranhão, Joséilma Garrido. Joséilma, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos que nos ouvem, nos acompanham pela rádio. É sempre uma honra estar aqui na companhia de vocês. Maravilha, satisfação, né, de receber você. A gente praticamente todo ano, né, conversa, porque a gente está próximo aí dessas datas, né, que dizem respeito a um cuidado maior com a voz, com a nossa voz, né? Acho que hoje eu estou um pouquinho rouco, né? Acho que dá para notar um pouquinho, enfim, a gente faz essa análise aqui praticamente todo ano, né? E é muito bom receber você, que tem um trabalho já voltado, a própria DQV já tem um trabalho muito com alicerce, né, aqui na universidade, justamente para falar, entre outros cuidados, os cuidados com a voz, né? Joséilma, o que a gente pode destacar neste ano, né? Enfim, eu não digo novidades, né? Mas de coisas a mais, né? Que a gente pode, né? A gente deve se preocupar em relação aos cuidados com a nossa voz. Pois é, Adalberto, você até falou das datas, né? Nós, no último dia 16 de abril, nós celebramos o Dia Mundial da Voz, né? Então, uma data tão importante que iniciou no Brasil
e hoje tem proporções internacionais, né? Então, a gente realmente precisa sempre estar falando e conversando, né? E trazer à tona, né, a importância desse cuidado com esse instrumento que é tão importante para a nossa comunicação, que é a voz. E aí você também trouxe uma informação que eu acho importante, que a gente pode começar a nossa conversa, sobre a rouquidão, né? Nós estamos aqui em São Luís passando por surtos, né, de viroses respiratórias, né? E esses sintomas, eles afetam diretamente a saúde da voz. Então, eu acho que a gente pode trazer aqui, para a gente abrir, né, essa discussão, essa conversa, quais são os cuidados que nós podemos ter, né, durante esses surtos, né, durante esses surtos da gripe, da influenza. E eu destaco aqui a importância, por exemplo, do aumento da hidratação, né? A gente precisa sempre estar pensando, né, em hidratar o nosso corpo, não só para uma melhora do quadro dessa virose, mas também porque a voz, ela sente, né, logo esse sintoma, ela sente logo esse prejuízo que é causado por essas viroses. Então, a gente precisa aumentar o cuidado com a nossa voz durante esses quadros também. Então, aumentar a hidratação, o repouso vocal é super importante sempre que possível, né? Horas de sono para que a gente reponha essa energia que a gente gasta, né, ao fazer a produção da voz durante o dia. Então, eu acredito que precisamos sempre ter em mente, né, ter a consciência do cuidado com a voz, também quando estamos passando por esses quadros virais, por esses quadros de crises respiratórias. Maravilha. Ó, a minha garrafinha está aqui, tá? Perfeito. Então, a gente já tem isso aqui como uma arma, né, para justamente hidratar. Não vai ser positivo somente para a voz, né? Para tudo. A gente necessita bastante do líquido. E ter uma garrafa, né? Uma garrafa próximo, principalmente trabalhando, de vez em quando a gente passa do limite ali, se concentra muito, não só no trabalho, ou então outras atividades, e acaba esquecendo de se hidratar. Qual é o ideal de consumo de água nesses períodos, né? Enfim, o que a gente deve fazer especificamente sobre a hidratação? Ter a garrafa já é um bom caminho, né? É um ótimo caminho. E eu costumo dizer que se você tem uma garrafinha de água ali sempre à vista, você não vai esperar a sede para consumir a água. Então, é importante a gente trazer isso. A sede é sinal de desidratação. Então, esperar que o corpo desidrate para beber água não é sempre o ideal. Por isso, a ideia da garrafinha está sempre ali, né? Está sempre à mostra, está sempre à vista. Então, o ideal, a literatura diz que pelo menos 2 litros de água por dia devem ser consumidos durante o dia para que você mantenha a hidratação, a temperatura do corpo ideal. Quando a gente está passando por um quadro respiratório, né, quando nós estamos passando por esses quadros virais, a gente precisa aumentar esse consumo de água. Então, como é que a gente sabe mensurar isso, né? Hoje a gente tem diversas garrafinhas com aquelas marcações, né, dos mililitros. Isso é muito interessante, porque quando a gente consegue visualizar o que está sendo consumido, a gente tem uma consciência maior dessa quantidade. Então, a dica aqui é sempre ter, tanto em casa quanto no trabalho, a garrafinha ali à vista, né? Eu costumo dizer que quando você olha a garrafinha, mesmo que você não esteja com sede, você é levado a fazer, né, fazer a ingestão de água, dar aquele golinho de água. Então, é muito interessante que você tenha sempre essa garrafinha em todos os ambientes que você está, né? Deixa lá a garrafinha sobre a mesa da sala de jantar, a garrafinha sobre a mesa da sala de reuniões no trabalho, e aí com isso você vai criando um hábito de ingestão maior de água durante o dia. É isso aí. Bom para a garganta, bom para a voz e também bom para combater viroses. Joseilma, eu queria que você falasse agora sobre a necessidade de darmos um descanso para a nossa voz, principalmente quem já trabalha com isso, né? Não só o pessoal que trabalha em rádio, como a gente aqui, né? O pessoal que faz da comunicação, né? O seu ganha-pão, a sua vida, né? Mas também as pessoas, hoje tem muita gente que se comunica via internet, via vídeo, redes sociais, são influenciadores ou pessoas ali que não estão em, digamos assim, um patamar de muita movimentação, mas estão ali diariamente falando, comentando, né? Engajando, né? Algumas pessoas, né? Várias pessoas de vez em quando.
mas é preciso dar um descanso. Tem gente que passa o dia inteirinho, né? Enfim, a gente tem que ter aquele momento, qual o momento ideal, né? Enfim, à noite também, dormir faz bem, é o período que a gente vai passar ali, claro, né? Descansando, que ajuda também, mas só à noite, de vez em quando, né? Para quem utiliza muito a voz, não é o bastante. O que as pessoas devem fazer justamente nesse sentido? Dar um descanso para a voz, principalmente quando ela é muito utilizada. Acho que quando a gente fala de pausas e repouso vocal, é sempre um assunto um tanto delicado, porque é muito difícil fazer uma pausa, especialmente se você é um profissional da voz, se você tem uma demanda alta de voz, né? Então a gente destaca aqui os profissionais da voz que tem aquela demanda de voz altíssima. Então é sempre um assunto que gera muitas dúvidas. Como é que eu posso fazer um repouso vocal se eu preciso continuar falando durante o meu dia? Então, o repouso, ele não é necessariamente a ausência de voz, mas você pode diminuir a sua demanda durante o dia. Então, as pausas durante o dia, elas são importantes. Como é que a gente pode fazer essa pausa, né? Então, por exemplo, um professor, entre uma aula e outra, se ele tem 10, 5 minutos, então diminuir o volume da voz, né? Diminuir aquela intensidade, fazer hidratação frequente, né? Se possível for, né? Evitar, né, a fala, evitar a produção da voz, mas a gente sabe que isso é muito difícil, especialmente no ambiente de trabalho, que a gente interage com outras pessoas, mas tentar fazer essa diminuição da demanda da voz durante o dia é muito importante, né? Então, algumas pausas, 5, 10 minutos entre um trabalho e outro, né? A gente fala aqui dos comunicadores também, por exemplo, jornalistas. Então, tentar fazer essas pequenas pausas com aumento da hidratação. Uma coisa que é muito importante também é o descanso no fim do dia, né? Então, como eu disse antes, a produção da voz, ela requer um gasto energético muito grande, e a gente precisa dar um descanso para que o corpo recupere esse gasto energético. Então, ao fim do dia, ao chegar em casa, né, a mesma orientação. Então, tentar diminuir esse volume da voz para a gente conseguir dar como se fosse uma consciência ao corpo de que, olha, agora é hora de descansar. Né? Aumentar a hidratação em casa também, e, quando possível, fazer o que a gente chama de desaquecimento vocal. E aí, para isso, um acompanhamento com o fonoaudiólogo é super importante, né? Existem exercícios muito simples de fazer, né, e que exigem um tempo mínimo para se fazer, e que tem um grande resultado e uma grande resposta quando a gente está falando de descanso vocal, que são exercícios de desaquecimento. Então, no final do dia, além de tentar diminuir essa intensidade, essa demanda de voz, fazer também o desaquecimento vocal é muito importante. Maravilha. Josemar, para a gente finalizar, você que trabalha aqui na divisão de qualidade de vida, vocês têm um trabalho, claro, né? Não estão só nessas datas, é o ano inteiro, não é só com a voz também, tem outros aspectos que são explorados aqui, mas eu queria saber especificamente, estamos tratando sobre voz, só para a gente finalizar, qual é o tipo de demanda que vocês recebem aqui na DQV, na divisão de qualidade de vida da Universidade Federal do Maranhão, especificamente sobre voz? Nós desenvolvemos o programa Saúde Vocal desde 2011 na divisão de qualidade de vida, né? E desde então o programa Saúde Vocal ele tem tentado alcançar mais servidores ainda. Então, quando a gente fala especificamente de voz, nós temos demandas principalmente de docentes, né, que apresentam algum sintoma ou prejuízo vocal em sala de aula. E nós sabemos, né, isso daí é bem conhecido no meio da fonoaudiologia, quando a gente está falando de voz, que os docentes eles têm um pouco mais de dificuldade de se afastar de suas atividades, né, quando apresentam algum sintoma vocal. Então, essa é a nossa principal demanda. Mas é bom que a gente frise aqui que o programa Saúde Vocal ele não é voltado somente para os docentes da universidade. Nós estamos abertos a todos os servidores e colaboradores de nossa universidade, né? A ideia aqui é que nós tentemos fazer um trabalho educativo, um trabalho de orientação para que a gente minimize os prejuízos causados pelo abuso vocal, pelos maus hábitos. Então, o nosso trabalho é muito focado nesse sentido. Então, eu já fico aqui o convite, né, para os servidores e colaboradores da universidade que procurem a divisão de qualidade de vida, procurem o programa Saúde Vocal, que nós estamos aqui fazendo esse trabalho para melhor atendê-los e a gente conseguir promover a saúde vocal da universidade.
Maravilha. Ó, teve comentário aqui no YouTube, né? Elogiando. Ó, essa fono é topíssima. Participação aqui da Elciane Cardoso. Muito obrigado, Elciane, pela participação aqui no YouTube. Enfim, Joseima já tem aqui um trabalho bastante extenso, né? Todo mundo conhece ela aqui na UFMA e a gente agradece. Acabei de conversar com Joseilma Garrido. Ela é fonoaudióloga da Divisão de Qualidade de Vida da UFMA, DQV, da Universidade Federal do Maranhão, falando aqui mais uma vez sobre cuidados com a voz. Ela está o tempo todo aqui na UFMA. Quem quiser pode entrar em contato com ela através da DQV. Enfim, Joseilma, muito obrigado, né? E um bom dia. Obrigada também, Adalberto. Bom dia. E lembre-se, viu? Voz também é saúde. Muito obrigada. Satisfação. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, tá? Mayra Nogueira. A gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade, mas você assume agora o Sessão das 8 com uma voz belíssima, né? Que Mayra Nogueira tem, e com muita música boa, claro, para iniciar a sua semana, né? Sua semana de trabalho, sua semana, enfim, de contemplação também, né? E com a voz em dia. Mayra Nogueira, solta a voz, Mayra. Já estou com você aqui, claro, apresentando Sessão das 8, logo após aqui o Jornal Rádio Universidade. Maravilha, a gente volta amanhã com mais informações. Até lá. Até lá, Adalberto. YC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.uni.br.